Olá, amores, estamos de volta. Vamos continuar com o nosso ciclo de conversas sobre o período entre guerras, ok? Então, este segundo episódio vai fechar a primeira parte do período entre guerras. Então, nós vamos falar sobre a crise de 1929. O auge dessa crise foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos entender como foi que isso aconteceu e vamos falar principalmente sobre as consequências de tudo isso, que foi a Grande Depressão Econômica Mundial da década de 30. Então, nós falamos no primeiro episódio da festa, da década festeira, e agora nós vamos falar sobre a grande ressaca da década de 1930. Ok, amores? Espero que vocês gostem. Então, não esqueçam nossos recadinhos de sempre. Vamos lá, curtir, comentar, divulgar. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam. Ative as notificações. Vamos lá? Beijos! Bem, amores, então estamos de volta para continuar com o nosso ciclo de conversa sobre esse período conhecido como período entre guerras. No episódio anterior, no início dessa nossa nova pequena série, nós falamos que vamos dividir esse período em 3 partes, e é exatamente a primeira parte, se trata do primeiro grande acontecimento desse período, que foi a crise de 1929, que vai jogar o mundo todo na grande depressão econômica da década de 1930. Então, esse episódio é o segundo e último episódio dessa primeira parte do período entre guerras. Então, no episódio anterior, nós caracterizamos a década de 1920, os famosos loucos anos 20, como ficou conhecido esse período, né, exatos 100 anos atrás, em 1920, começava um período de intensa euforia, prosperidade, desenvolvimento, uma década inteira, considerada a década mais festeira, né, do século XX. Foi um período de grande ostentação econômica, principalmente por parte dos Estados Unidos, que após a Primeira Guerra Mundial se transformaram na potência econômica do mundo, o carro-chefe da economia mundial. Então, nós caracterizamos esse período e vimos alguns fatos que serviram como antecedentes para a famosa crise de 1929, que é exatamente o tema que nós vamos tratar nesse segundo episódio. Então, em 1929, o mundo ele acabou a festa, né, do mundo, principalmente dos Estados Unidos, e o mundo foi sacudido por uma enorme crise que vai jogar todos numa grande depressão econômica nos 10 anos que virão a seguir, na década de 1930. Como disse o historiador Eduardo Galeano, o mundo foi acordado com maus modos, as bofetadas, pela crise de 1929. Acabou a festa, agora veio a ressaca. E a ressaca dessa festa foi a grande depressão econômica que se espalhou pelo mundo todo durante a década de 1930. E é exatamente esse período, né, esses fatores que levaram à crise de 1929 e essa grande depressão, né, as características dessa grande depressão econômica que vai assolar o mundo todo na década de 30, que nós vamos conversar nesse segundo episódio. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a crise de 1929, que marcou o fim da década festeira, né, dos loucos anos 20, marcou de forma repentina, de forma abrupta, ela não surgiu de repente, ela teve uma série de fatores que foram determinantes para gerar essa grande crise, que vai ter como auge, como ponto máximo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra. Então, a partir da quebra da Bolsa, quebrou também a economia mundial, e aí a década seguinte, a década de 1930, vai ser marcada por uma longa crise econômica e, consequentemente, também uma crise social e política, que só vai terminar com o início da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939. Então, esse período é o que nós chamamos na história de a Grande Depressão. Então, essa Grande Depressão é considerada o pior e mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista no século XX. Então, nós estamos acompanhando hoje a enorme crise econômica motivada
pela pandemia, hoje, a gente acompanha, né, a economia do mundo todo foi abalada por essa questão, por esse problema sanitário, que é essa questão da pandemia, né, mas não se compara, não chega ainda ao que aconteceu durante a década de 1930. Apesar da derrubada dos produtos internos brutos de todos os países, potências econômicas, como os Estados Unidos, como os países da Europa, a União Europeia, a própria China vem amargando aí quedas monumentais dos seus PIBs, mas a depressão econômica da década de 30, ela foi, sem dúvida nenhuma, de longe ainda, o mais longo e mais, assim, mais forte, né, crise econômica do sistema capitalista do século XX. Né? Então, pode ser que a gente ainda vá ter, né, faz 100 anos, praticamente, faz 100 anos desse período, pode ser, tomara que não, que aí a gente consiga chegar aí perto do que foi esse período da depressão. Né? Então, só para ter uma ideia, por exemplo, o PIB americano deu uma queda significativa agora nesse último trimestre, que essa queda foi comparada a exatamente à queda do PIB americano na crise de 1929, ou seja, quase 100 anos atrás. Né? Então, vamos esperar que a história não se repita, né? Mas só, obviamente, são motivos diferentes. O que causou os fatores que ocasionaram a crise de 1929 e a depressão da década de 30 são bem diferentes do que estão causando a crise econômica mundial, que é exatamente a questão sanitária, a questão da pandemia. Então, são duas coisas, dois fatores assim bem diferentes, mas que as consequências elas podem se tornar tão graves quanto aquele período, né? Se não se ajeitar essa situação toda. Mas hoje os mecanismos são muito mais rápidos, mais ágeis do que foi há 100 anos atrás. Então, esse período da Grande Depressão, ele tem início com a crise de 1929. E aí, essa crise de 1929, ela começa a se configurar por volta, mais ou menos, de 1925. Então, a gente lembra, no episódio anterior, nós falamos que os Estados Unidos se transformaram, após o fim da Primeira Guerra, na grande potência econômica mundial. A Europa estava totalmente destruída, né, arrasada, sua economia, sua indústria, seu comércio, sua economia estava acabada, arrasada, né, já que a maior parte dos conflitos da Primeira Guerra ocorreram em território europeu, que provocou uma destruição em massa desses países, da economia desses países, e os Estados Unidos ocuparam um lugar aí, né, de carro-chefe da economia mundial. Então, chegando, inclusive, a responder por 40% da produção industrial do mundo. E aí os Estados Unidos passou a fornecer produtos, não só alimentos, produtos industrializados, todo tipo de artigo passou a fornecer para a Europa para ajudar na reconstrução, na reestruturação econômica dos países europeus. Isso ficou teve muito sucesso nesses anos, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, até mais ou menos por volta de 1925, e a partir de 1925, a Europa já reestruturando, né, já se reestruturando, já voltando a reestruturar a sua indústria, a sua economia. Essa reestruturação econômica europeia, ela vai prejudicar a economia americana. Então, pouco a pouco, ela vai começar a minar a economia americana. Por quê? Porque a Europa, ela se recuperando, ela vai deixando de comprar produtos industrializados dos Estados Unidos. Então, ela volta a produzir, volta a ter a sua produção industrial, então ela não vai precisar mais estar comprando dos Estados Unidos, nem produtos industrializados, nem produtos agrícolas. Então, isso aí começa a se configurar a partir de 1925, vai se intensificando cada ano que passa e vai prejudicando a economia americana. Então, ao contrário, né, na verdade, a falta de visão dos Estados Unidos em relação a isso, porque
foi bem prejudicial, por quê? Porque os Estados Unidos, mesmo com essa diminuição das exportações, os países europeus começaram a diminuir as importações dos produtos americanos, mesmo assim, a indústria americana estava com gás todo, estava a pleno vapor, né? Então, estava produzindo em grande escala. Isso vai gerar, obviamente, uma crise de superprodução. Então, por volta de 1927, 1928, os Estados Unidos tinham uma quantidade imensa de produtos, só que não tinha mais aquela mesma quantidade de compradores que tinha no início da década. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter excesso de produtos e falta de compradores, principalmente no mercado externo. E como a gente bem sabe, a lei da economia, né, da economia de mercado, quanto maior a oferta e menor a procura, então o preço do produto começa a cair. Aí a solução foi se voltar para o mercado interno. Então, essas indústrias começaram a visar no mercado interno, só que o consumo interno dentro dos Estados Unidos não acompanhava essa quantidade de produção. Então, o poder aquisitivo do salário dos trabalhadores, mesmo com a quantidade, assim, a concessão de crédito, mesmo com a facilidade de comprar crédito, mesmo assim, não acompanhava o crescimento da produção e da oferta de mercadorias. Então, o poder aquisitivo dos trabalhadores americanos, né, da classe trabalhadora americana, não acompanhava não dava para satisfazer aí, para substituir os compradores, né, os lucros com a exportação. Então, começou a haver um desequilíbrio aí, maior quantidade de oferta, menor quantidade de comprador, e aí os produtos começaram a baratear demais e começou a se ter problema de fluxo de caixa dentro das indústrias. Então, ou seja, não tinha, se produzia, mas não tinha o retorno. Então, o famoso American Way of Life, que a gente falou no episódio anterior, né? Então, as pessoas elas tinham vontade de ter os produtos, mas, às vezes, o poder aquisitivo não deixava, não permitia isso. Então, era uma disparidade aí, né, entre a economia americana a todo vapor, mas sem os compradores externos, sem os países europeus, sem a exportação, a indústria começou a sentir, porque o mercado interno não acompanhava aí esse desenvolvimento da indústria. Ainda tinha um grande problema em relação à questão do governo americano, porque o governo americano, a gente já colocou isso lá no primeiro episódio, a economia americana ela era ainda regida pela economia liberal, né? Lá de Adam Smith, lá de a economia ela se desenvolve sozinha, que o Estado não deve interferir na economia, que ela se autorregula, né? A lei da oferta e da procura, né? A economia de mercado. Então, os economistas liberais, Adam Smith, David Ricardo, todos os economistas liberais, ainda eram os principais determinantes, principais orientadores da economia americana. E o governo americano ele resistia muito em abandonar esse modelo liberal, porque, obviamente, claramente, se fazia necessário uma intervenção governamental para equilibrar aí essa disparidade imensa entre a oferta e a procura de produtos, que estava desestabilizando aí a economia americana. Mas o então presidente americano, Herbert Hoover, que era o presidente na época, ele não admitia, não resistia muito à sua política econômica em adotar medidas para interferir na economia, abandonar o modelo liberal e passar a interferir na economia. E aí foi o grande erro, né, da política econômica americana, achar que as coisas iam se resolver por conta própria. Como se não bastasse isso, nós tínhamos, nos Estados Unidos, nesse período, uma especulação muito em cima da questão de comércio de ações na Bolsa de Valores. Então, havia o famoso sonho americano,
todo mundo achava que com pouco dinheiro você investia na bolsa, comprava ações, ficava rico da noite para o dia. Então, isso aí foi muito estimulado nesse período, na década de 20, e aí muitas pessoas investiam tudo que tinha no comércio de ações, no mercado de ações, e isso aí muitas vezes também se especulava de forma fraudulenta. Como se especulava, comercializava ações de forma fraudulenta? Por exemplo, se comercializava ações de empresas que não existiam. Então, se criava uma empresa só no papel, uma empresa fantasma, que existia só no papel, se jogava essas ações dessas empresas na bolsa, então se estimulava, fazia-se uma propaganda em cima dessas empresas, fazia com que as pessoas comprassem essas ações, quanto mais a procura por essas ações, mais as ações se valorizavam. Então, era feito de forma especulativa, sem uma base concreta, né? O que é feita muitas vezes de forma fraudulenta, e isso vai criando uma bolha especulativa muito grande dentro dessa bolsa de valores, e aí um belo dia essa bolsa estoura, essa bolha estoura, a bolsa quebra porque não tem dinheiro para honrar, não vai ter dinheiro para honrar as ações, as pessoas vão comprar ações e aquelas ações não vão ter mais valor nenhum, vão perder tudo da noite para o dia. Isso aí vai gerar todo o auge da crise de 1929, que foi exatamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, no dia 24 de outubro de 1929, ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, foi o dia em que a Bolsa quebrou. Quebrar a Bolsa significa exatamente que houve uma desvalorização imensa das ações, né? Hoje em dia existe nas bolsas de valores um mecanismo que quando o mercado está baixando muito significa dizer, vou traduzir de modo assim bem simplista, porque eu não sou economista, tá bom? Então, assim, baixando muito o valor das ações significa que tem mais gente vendendo do que comprando ações. Então, quando a famosa lei da oferta e da procura, quando você vende as ações de uma empresa, tem mais venda do que compra, as ações daquela empresa vão despencar. Quando ocorre o contrário, quando todo mundo procura aquelas ações daquela empresa para comprar, aí as ações, o valor daquelas ações daquela empresa dispara. Então, esse mecanismo, explicando de forma bem simplista, que regula o mercado de ações. Então, quando foi nesse dia 24 de outubro, quando todo mundo foi vender suas ações ao mesmo tempo, né, porque a bolha especulativa tinha estourado, então você estava com um lote de ações e que você investiu ali, tudo que você tinha, você investiu naquele lote de ações, e você vê que aquele lote de ações está perdendo valor, então você corre para vender. Então, todo mundo foi vender ao mesmo tempo, todo mundo vendeu ao mesmo tempo, a bolsa quebrou porque não tinha mais como fazer as negociações. Então, fecha a bolsa, quebra a bolsa, e aí você perde tudo que você tinha, porque mexer com o mercado de ações é um investimento de alto risco. Você pode ganhar muito dinheiro, ficar rico da noite para o dia, como aconteceu com muita gente nessa época, que investia tudo que tinha no mercado de ações, dava sorte, tinha sorte, ou conseguia de forma especulativa e ganhava muito dinheiro, ficava rico da noite para o dia. Ou pode acontecer exatamente o contrário. Aquelas ações que você comprou daquela empresa vai ficar reduzida apenas a papel. Não tinha valor nenhum. Então, foi o que aconteceu aqui. Então, muitas pessoas que tinham investido todas as suas economias, tudo que tinham, com esse sonho de ficar rico da noite para o dia, simplesmente agora perderam tudo que tinha, porque não existe devolução, né? É um investimento de alto risco, como eu já disse. Você pode ganhar muito, mas você pode perder também. Então, hoje em dia, tem muitos mecanismos, né, que a pessoa negocia com o mercado de ações, né? Tem empresas especializadas em aplicar seu dinheiro em mercado de ações, né? As bolsas, elas têm hoje um mecanismo de proteção que, quando abaixa, o valor das ações baixa muito, então, encerra um movimento que é exatamente para evitar a quebra, né, o crash, como eles chamam, da bolsa, mas naquela época não tinha nada disso. E aí, o que aconteceu? Muita gente perdeu
tudo da noite para o dia nessa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E não foi só dentro dos Estados Unidos, mas em muitos países que investiam, pessoas de outros países que investiam na Bolsa de Valores de Nova York. E, como eu já disse, os Estados Unidos era o carro-chefe da economia mundial. Então, se o carro-chefe, vamos dizer assim, a locomotiva da economia mundial descarrilhou, então, consequentemente, todos os outros vagões que dependiam dela descarrilharam também. Foi o que aconteceu com o mundo todo, que era dependente da economia americana. E aí foi um horror. Muita gente foi para a Bolsa, para frente do prédio da Bolsa, a Bolsa fechada, então as pessoas caiu a ficha que tinham perdido tudo, então houve um alto índice de suicídio nesse dia, então, ao ponto de que os prédios em Nova York impediram pessoas de subirem, né? Ficou proibida a entrada de pessoas nos prédios, porque muita gente se jogava de cima de altos prédios, muita gente se matou com tiro na cabeça, com tiro no ouvido, principalmente os magnatas, né? Os milionários que eram ricos e da noite para o dia ficaram pobres sem ter um tostão. Perderam tudo que tinha, que estava tudo investido na Bolsa. Então, é por isso que a quebra da Bolsa de Valores ela é considerada o auge da crise. Ela não foi a principal responsável pela crise. Na verdade, ela foi a consequência, ela foi o estopim, né, a eclosão do que já vinha acontecendo. Nessa bolha, vamos dizer assim, esse contexto, essa série de fatores interligados que cada um, na sua medida, vão contribuir para chegar a esse momento. E aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, obviamente, ela teve como consequência, né, a partir isso foi em outubro de 1929, então a partir de 1930, os efeitos dessa crise, dessa quebra, já estavam se espalhados pelo mundo todo. Nos Estados Unidos, provocou a falência de praticamente todos os setores produtivos, né? Então, obviamente, como a gente estava colocando, a principal consequência da crise foi a Grande Depressão Econômica Mundial, né? Então, dentro dos Estados Unidos, praticamente quase todos os setores produtivos faliram mesmo, fecharam, bancos, ali do dia para a noite, com comércio, agricultura, principalmente os pequenos agricultores que deviam aos bancos, né, que deviam empréstimos aos bancos, então perderam suas propriedades, ou então ficaram sem ter condição de produzir. Isso vai aumentar também, vai diminuir a produção de alimento, que vai aumentar também a questão da fome, da miséria, né, de toda essa situação característica da Grande Depressão Mundial, a indústria, então vários setores produtivos. Então virou o que a gente chama de um ciclo vicioso. Por quê? Porque com a falência das empresas, os bancos, o comércio, né, fecham, a falência das empresas, obviamente gera o quê? O desemprego. Então, as empresas fecham, então gera o desemprego. Com o desemprego, né, que chegou ao mundo todo, cerca de 15 milhões de desempregados naquela época, muita gente naquela época, 15 milhões de pessoas no mundo todo desempregadas nesse período. E aí, com esse desemprego, né, as pessoas sem ter trabalho, sem ter com renda, obviamente não tem como comprar. Então, não tendo como comprar, diminui-se o poder de compra do trabalhador, da maior parte da população. Com essa diminuição do poder de compra, diminui a procura pelos produtos, diminui a procura pelos produtos, as empresas não produzem, não investem na produção e muitas também acabam fechando e aí vira esse ciclo vicioso. De certa forma, se a gente for analisar, a gente está vendo isso acontecer hoje também. Por quê? Porque com essa pandemia, muitos setores fecharam, muitas lojas, muito comércio, muitos restaurantes, principalmente dos pequenos e médios empreendedores tiveram que fechar as portas. Gerou-se aí uma questão do grande desemprego, que a gente está vendo o aumento do desemprego no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Isso também diminui o poder de compra das pessoas. Sem emprego, como é que você vai comprar produtos? Né? E aí isso acaba gerando o que a gente chama de recessão econômica, que é o que a gente está vivenciando
né? Desde quando começou essa pandemia, e principalmente futuramente, ou seja, vai demorar um pouquinho de tempo para a gente, as economias do mundo todo começarem a voltar a recuperar, né, o pouco do que tinha antes do começo do coronavírus. Então, a gente vê assim, 100 anos atrás, né, quer dizer, hoje, 100 anos depois daquela crise de 29, praticamente 100 anos depois, a gente está começando, está vivenciando algo um pouco parecido, né? Então, as pessoas, não só as indústrias, o comércio, mas as pessoas físicas faliram também, né? Como a gente vê aí nessa foto, o cara vendendo o carro dele por $100 só em dinheiro, dizendo que perdeu tudo no mercado de ações. Isso era comum, isso é uma foto da época, isso era muito comum nesse período. Obviamente, uma das consequências mais cruéis dessa crise de 29, da Grande Depressão Mundial, foi a grande onda de desemprego no mundo todo. Então, o fechamento dos setores produtivos levou ao aumento de desemprego. Por exemplo, a Alemanha passou na época de 6 mil desempregados, né, em torno de 600 mil, em torno de 6 milhões de desempregados naquele período. Foi um aumento assim bem substancial. Obviamente, com o aumento de desemprego, aumenta a miséria, a fome, e aí nós temos muitas imagens desse período. Uma das fotos, vamos dizer assim, essas são fotos bem icônicas, né, bem simbólicas desse período. Essa é uma das mais famosas, que está em todos os livros de história, né, que é essa que eu estou circulando aqui com o mouse, porque ela é de uma mãe que o marido perdeu o emprego, acabou morrendo, e ela com 7 filhos, vivendo nas ruas, poder criar os filhos. Quer dizer, essa foto também que chocou o mundo todo nesse período, que foi exatamente a mulher vendendo 4 crianças, né? É chocante, mas foi verdade. A mulher estava vendendo quatro crianças, as filas de desempregados. Então, assim, as imagens foram se espalhando pelo mundo em relação à questão. Foi uma década extremamente difícil para a população mundial nesse período, principalmente para a população da Europa e das Américas, né, dos Estados Unidos como um todo. Essa crise econômica, ela repercutiu, como eu disse, de forma mundial. Aí no Brasil, por exemplo, levou à crise do café, que a gente já comentou, quem assistiu os episódios finais da República Velha, né, que a gente falou da Revolução de 1930, uma dos fatores, das causas para essa Revolução de 1930, que derrubou a República Velha no Brasil, foi exatamente a crise econômica, a crise na atividade cafeeira. Por quê? Ora, o Brasil vivia da exportação de café. Quem comprava o nosso café? A Europa e os Estados Unidos. País europeu e os Estados Unidos. Com a quebra da Bolsa, em 29, com a crise econômica mundial, quem é que ia mais comprar café? Ninguém. Então, o Brasil acabou... a sua economia foi totalmente, plenamente atingida com essa crise, e a consequência política dessa crise econômica no Brasil foi a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas e pelos tenentes, que derrubou a República Velha aqui no Brasil e implantou a chamada Era Vargas. Então, toda essa crise, essa repercussão da crise de 29 vai ter consequências para o mundo todo, como a gente falou aqui, o exemplo, a questão do Brasil. E os Estados Unidos ficou parado? Obviamente que não. Então, na década de 30, em 1930, é eleito Franklin Delano Roosevelt, no início da década de 30, e aí Roosevelt ele adotou um plano de emergência, um plano econômico de emergência para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos. Esse plano ficou conhecido como New Deal, que significa um novo acordo. O New Deal ele foi a proposta, a plataforma econômica do Roosevelt, quando ele assumiu que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos exatamente no início da crise, né? Então, logo no início da década de 30, e aí ele teve que enfrentar todas as consequências da crise de 29. Então, ele
estipulou, né, estabeleceu esse plano, essa plataforma econômica, esse planejamento econômico, que ficou conhecido como o New Deal. O Roosevelt, exatamente por ter recuperado a economia, porque sim, o New Deal deu certo, demorou uma década praticamente para obter seus resultados, quase toda a década de 30, mas ele conseguiu recuperar a economia americana nesse período. E foi o presidente americano durante o início da Segunda Guerra Mundial. Esse acordo do New Deal, ele consistia principalmente em abandonar aqueles princípios do liberalismo econômico. Então, os Estados Unidos finalmente resolveu abandonar a ideia de liberalismo econômico, né, de deixar a economia livre, e passou a adotar um sistema de intervencionismo estatal. Ou seja, o governo é que passou a estabelecer o planejamento econômico para interferir nos rumos da economia dentro do país. Então, os Estados Unidos abandona o liberalismo econômico e adota um novo planejamento econômico baseado nas ideias, desta vez, de John Maynard Keynes. Keynes, ele é considerado o fundador da macroeconomia moderna. Então, ele foi considerado um dos grandes fundadores da chamada macroeconomia moderna, que, entre outras coisas, estabelecia exatamente o intervencionismo estatal, o governo interferir na economia, né, ao contrário do que adotava o princípio do liberalismo. Então, essa teoria de Keynes é chamada de keynesianismo. Né? Então, quem está por dentro de economia, né, quem é economista e tudo mais, faz contábeis, né, alguma coisa da área econômica, tem muito a falar sobre Keynes, né? Então, sabe muita coisa sobre Keynes. Então, foi ele, o Keynes, que vai, vamos dizer assim, influenciar a organização do chamado New Deal. Keynes, ele era britânico, ele era inglês, é um dos maiores economistas do século XX, considerado um dos maiores economistas do século XX, e ele vai dar essa nova roupagem no sistema capitalista, que é conhecido como a teoria do keynesianismo. Nesse período, o New Deal ele adotou algumas medidas para tentar exatamente recuperar a economia. Dentre essas medidas, o governo americano criou um banco de investimentos, que é exatamente para conceder empréstimos, né? Então, é um banco estatal, assim, parecido com o nosso BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE, que é o antigo BNDES, que é o banco estatal que financia empreendimentos, empreendedores, concede empréstimos para quem quer produzir. Então, ele criou esse banco de investimentos exatamente com essa finalidade, para emprestar dinheiros a fazendeiros industriais, principalmente, para voltar à economia circular, tabelou preço de produtos industriais e agrícolas, para não haver uma disparada de preço, era uma hiperinflação. Então, ele fez um tabelamento, pelo menos no início, de preços, mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que o New Deal mais atacou foi a questão do desemprego. Então, a quantidade de desempregados nos Estados Unidos era imensa, as pessoas perderam tudo da noite para o dia, muitas não tinham condições de continuar morando nas suas casas, não tinham condições de continuar pagando suas casas, o aluguel, o financiamento das casas, muitos foram parar na rua. Então, a questão social provocada pelo desemprego, ela demandou foi um dos principais fatores que o New Deal atacou. Como? Investindo em obras públicas, e aí o governo passou a investir na construção de pontes, de escolas, de estradas, de obras públicas. Para quê? Para absorver essa mão de obra que estava fora do mercado de trabalho. Então, absorver, o objetivo era diminuir a questão do desemprego. Mas uma das medidas tomadas pelo New Deal foi a questão da política de proteção aos trabalhadores. E aí o governo americano, ele fixou um salário mínimo,
Então, ele passou a fixar uma espécie de salário mínimo, que cada trabalhador poderia ganhar abaixo daquilo, e também, que foi muito importante para esse período, criou o salário-desemprego, que é uma coisa que existe até hoje. Então, esses princípios do New Deal vão dando garantias aos trabalhadores e vai criar o que foi conhecido depois pelo Estado de Bem-Estar Social, que é o nome que se dá ao governo que prioriza essa questão do bem-estar da sua população. Né? Então, isso vai ser depois utilizado pelos Estados Unidos para montar esse famoso Estado do Bem-Estar Social. Então, o salário-desemprego foi uma das políticas mais, vamos dizer assim, marcantes, né, que veio para ficar, o salário mínimo e o salário-desemprego vieram para ficar a partir dessa solução encontrada pelo New Deal. Nós podemos colocar como consequências da Grande Depressão, de forma geral, e aí a gente vai ver que muitos dos nossas próximas conversas sobre o período entre guerras foi exatamente consequência desses acontecimentos da Grande Depressão, dessa situação que o mundo ficou a partir desse período da Grande Depressão econômica. Então, essa crise toda no sistema capitalista, porque foi a grande crise do sistema capitalista, a maior crise da história do sistema capitalista, provocou, obviamente, o descrédito da população na democracia liberal. Então, muitas pessoas, com essa questão do desemprego, da falha no sistema capitalista, do desencanto, né, com tudo que estava acontecendo, muitas pessoas passaram a apoiar ideias contrárias à questão da democracia, passaram a apoiar, por exemplo, regimes de extrema-direita. Né? Então, o desemprego também provocou o aumento de greves e passeatas nos Estados Unidos e na Europa, isso aí muito motivado também pela influência de movimentos de esquerda, né? Influenciado lá pelas ideias comunistas da Rússia, e passou a existir no mundo, a surgir no mundo, os dois extremos. Então, em todo ambiente de crise, principalmente crise econômica e crise social, então favorece o surgimento de radicais de ambos os lados. Então, surgiram nesse período, na década de 30, os partidos de extrema-direita, os regimes de extrema-direita, né? Então, as ideias de extrema-direita, que é os chamados regimes totalitários, é o caso do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, entre outros, que exatamente tinham como solução para a crise a centralização total e o controle total do Estado na economia, era a proposta que eles tinham para a crise. Ao mesmo tempo, do outro lado, surgem os partidos de extrema-esquerda, baseado no modelo comunista da Rússia. Há de se dizer, obviamente, que a Rússia foi um país que quase não foi afetado pela crise. Existe uma explicação para isso, porque a Rússia era isolada. Né? Agora, então, a União Soviética ela estava isolada, desde 1924, desde da posse de Stalin, a Rússia ela se isolou do resto do mundo, então ela tinha uma economia voltada apenas interna, então, consequentemente, ela não tinha comércio com outros países, ela não tinha praticamente relação, né? Não total, mas praticamente ela não tinha relações com outros países, principalmente do Ocidente, né? E, portanto, ela não foi afetada de forma assim direta pela crise. E aí os partidos de extrema esquerda, eles usavam isso como argumento, né, para dar a solução, que seria a solução para a crise do sistema capitalista, é substituir pelo modelo comunista. Então, começam aí a surgir os dois extremos, as ideias de extrema-direita e as ideias de extrema-esquerda. Em relação aos países, de um modo geral, as economias dos países, de um modo geral, se renunciou ao liberalismo econômico, aquela economia totalmente de mercado, aquela economia liberal, em que o Estado, a economia ela se autorregulava, o Estado não deveria interferir. Então, se abandonou totalmente esse modelo. Os países, os Estados, passaram a interferir, sim, nas suas economias, a regular o que era produzido, como era distribuído, de que forma, e, principalmente, a implantar políticas protecionistas,
que foi uma das características, as consequências dessa Grande Depressão. Então, cada economia procurou se resguardar, cada estado procurou resguardar a sua própria economia, criando políticas protecionistas para proteger os seus produtos da concorrência de produtos estrangeiros. Então, todas essas, e mais outras, obviamente, que a gente não vai citar todas, mas essas foram as mais importantes consequências da chamada Grande Depressão. Exatamente aí, por conta dessa enorme crise que assolou o mundo todo, é que vão surgir todos os acontecimentos que vão jogar o mundo numa Segunda Guerra Mundial. E é isso que a gente vai ver no próximo episódio. O surgimento exatamente dos regimes de extrema-direita, os chamados regimes totalitários. O nazismo, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Mas não foram só esses, ok? Mas não vamos dar spoiler, não. Então, nosso próximo episódio, vamos começar a parte 2 do período entre guerras, falando sobre esses regimes totalitários, ok? Tchau, aguardo vocês. E aí, amores, gostaram? Entenderam direitinho como foi todo o processo da crise de 29? Entenderam as consequências da Grande Depressão? Então, com esse episódio, nós encerramos a primeira parte do período entre guerras. Então, no próximo episódio, nós vamos entrar na segunda parte. E aí nós vamos ver como surgiram os chamados regimes totalitários, as ideias de extrema-direita. Então, nós vamos falar do fascismo de Mussolini, do nazismo de Hitler e de outros movimentos, outros regimes não tão bem conhecidos, como o salazarismo de Portugal, de Salazar em Portugal, e o franquismo da Espanha, ok? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Beijos!